um vídeo aproveitando os acontecimentos mais recentes do Rio de Janeiro, para abordar o tema de uma perspectiva completamente diferente, algo que praticamente ninguém está falando a respeito do Rio de Janeiro. Por que do Rio de Janeiro ser qualitativamente, quantitativamente, é uma cidade, Pessoal, quem for chegando, deixa o like, se inscreve, compartilhe. Essa análise do Gustavo Machado aí é uma análise muito boa, muito profunda. Ele explica que é verdade. Por que nos países desenvolvidos, que nem Inglaterra, Alemanha, França, Suíça, Noruega, Finlândia, os problemas sociais são menores e os do Brasil são maiores? Isso tudo tem correlação, não é porque o povo nasceu mal, ou não, que nem alguns setores falam assim, que o pessoal é isso. Existe um problema social e econômico que mostra tudo isso aí. E essa análise do Gustavo, a gente tem que compartilhar ela, fazer chegar em mais pessoas, porque é uma análise profunda ao longo do tempo que vai acontecendo, por que está acontecendo isso, por que não está acontecendo aquilo. Então, pessoal, bora lá. Deixa o like, se inscreva e compartilhe, que é fundamental. uma região do Brasil onde a questão do crime organizado tem um peso, uma interferência, uma violência muito superior ao restante do Brasil. E como a gente vai ver, é muito simples reduzir a questão à segurança pública e o patamar da repressão. Por trás disso tem problemas estruturais muito mais profundos. Então, eu vou retomar aqui alguns slides, inclusive eu já apresentei lá no canal do Ilaese, uns 2 anos atrás, no programa Brasil em Foco, que é um programa que o Ilaese faz toda segunda-feira, às 19 horas, onde a gente apresenta resultados de alguns dos estudos que nós desenvolvemos no interior do Instituto. Inclusive, já fiz a indicação aí nas lives do anuário do Ilaese. Fica aí o convite para vocês seguirem o canal do Ilaese, tá bom? E acompanhar aí na segunda-feira as lives que envolvem os estudos que nós realizamos, onde eu, inclusive, participo de vários programas. Antes, só um convite aqui. Eu vou estar em São Paulo amanhã, quinta-feira, né, dia 6 de novembro. Vou participar de uma conversa lá no Redcast, envolvendo aí ciência, bilionários e etc., com o Sérgio Sacani, tá bom? Eu vi esse podcast muito bom e recomendo a todos também que estiverem disponíveis também, aí tiver tempo também, vão lá dar uma olhadinha, comenta, dá uma força pro Gustavo Machado, que é uma pessoa que tá na luta aí, você vê que ele faz um trabalho sério, ele luta mesmo pela emancipação do povo brasileiro, não é essas retóricas aí falsas aí, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na hora ali só para ganhar voto, para se eleger e fazer negociados lá com dinheiro público. É uma pessoa séria, sincera. E compartilhe também o canal dele é Orientação Marxista, deixa o like, se inscreva lá também. E é isso aí. Programa aí coordenado pelo Júnior, com o Sérgio Sacani também como host. E convido vocês a assistirem, acredito que vai interessar a muitos. Não é um debate, tá? Não é um debate meu com o Sérgio Sacani, é uma conversa, um bate-papo a respeito desse tema. Então, passado aí toda essa jornada envolvendo o anuário do Ilaese, estou de volta aí aos podcasts, entrevistas, aos debates, já tem várias outras coisas agendadas. Eu menciono aqui no canal na medida que elas forem se aproximando, tá bom? O que eu queria chamar a atenção aqui com relação ao Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro não é um retrato do Brasil. O Rio de Janeiro é o Brasil acelerado. O Rio de Janeiro, ele tem problemas envolvendo segurança pública, domínio de territórios, envolvendo tráfico, que não é uma especificidade do Rio, mas que lá salta à vista como uma coisa qualitativamente diferenciada. E praticamente ninguém fala, né? Porque existe um problema de fundo em todo esse cenário, que é a profunda decadência do Estado, em particular da capital e sua zona metropolitana. Rio de Janeiro, ele passa, e esse é um tema que nós tratamos muito no Ilaese, inclusive no anuário estatístico, é um dos focos, onde a gente insiste nesse aspecto de que não existe milagre na sociedade capitalista e qualquer outra, né? Qualquer país ou região que não tem uma produção de riqueza por meio da sua indústria, por meio do processo de produção de mercadorias,
mercadorias de todos os tipos, tá? De software, a indústria de insumos básicos. Você não tem valor que vai circular na sociedade, inclusive alimentar os outros setores, como os serviços, o comércio, os bancos e etc. Né? Não tem sentido existir um sistema bancário se não tem alguém produzindo valor. E não há transferência de valor para os bancos, para o financiamento do sistema inteiro. Não tem como um lugar ser especializado no comércio sem ter produção, porque para comercializar, você tem que produzir o que vai ser comercializado. As únicas exceções são regiões no interior de um país para onde há muita transferência de riqueza por alguma razão. Um dos principais casos é, sem dúvida, a capital do país, Brasília. Brasília tem o maior PIB per capita do Brasil, assim, talvez alguma cidadezinha tenha maior, mas as grandes cidades é de longe o maior. Comparava a França, por exemplo, pelo simples fato de que há uma transferência enorme da riqueza nacional para lá, pelo fato de ser a capital do país, sede do poder executivo, das instâncias superiores do poder judiciário. Eu vou fazer um adendo aqui quando o Gustavo falou sobre a produção. Existe um mito, acho que mais é uma alienação mesmo sobre essa, que assim nunca é pouco discutido. Se não tiver indústria que faça botão, linha, que faça tecido, que faça um parafuso, que faça uma roda de um carro, que faça uma chave de fenda, que tem que ter uma, que nem falou, tem que ter uma indústria completa. Não adianta viver de agronegócio é para alimentar 1% que detém 52% das terras agricultáveis. É isso mesmo, 1% detém 52% das terras agricultáveis. E isso não vai gerar de riqueza para ninguém. E a gente tem que fazer fomentar. Por isso que eu falo pro pessoal, se a gente tem que pegar o controle da sociedade e mudar o sistema, porque plantar soja e milho aí não vai dar certo, não. O que ele tá falando é isso. Desde o software das inteligências artificiais que agora tá bombando, até a coisa mais básica, uma agulha, uma linha, um tecido. Se não tiver essa transformação aí da sociedade, poder estar produzindo coisas nesse nível, do mais simples ao mais sofisticado, o Brasil está fadado, nós brasileiros estamos fadados ao fracasso. É por isso que eu luto tanto por uma mudança social e econômica, que não adianta. Eu vou até puxar um gancho aqui que é interessante, que a gente estava debatendo um assunto assim e tal, aí o dono do mercado falou assim, dá vontade de largar tudo isso aqui e trabalhar de carteira assinada. Pelo menos aí ela mostrou assim, a empresa funcionária ali tem sábado, tem domingo para descansar. Realmente, a funcionária tem, mas ela não sabe que dia que vai ser mandado embora, mas você sabe que dia que você vai mandar ela embora. Agora, e a menina entrou também e falou assim, não, mas vai ter uma prova ali e tal, você faz essa prova aqui, você passa, depois você faz um curso de direito ali, você vai ganhar seus 8 mil reais. E faz... O interessante, que eu quero fazer a conexão disso aí, é o seguinte, você vê que cada um tá tentando lutar, cada um se lutando para sobreviver da melhor forma possível. O que é triste nisso tudo é isso, que as pessoas estão tentando, cada um querem sobreviver. Elas não querem fazer, a gente tem que fazer uma mudança social e econômica, mas só vamos conseguir fazer isso se formos juntos. Mas o que eu vejo no discurso da população é que cada um por si e Deus para todos. E isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Se a gente não tiver uma transformação social e econômica com todos juntos, um programa político, econômico, social, coerente, que seja para transformar a realidade de todos os brasileiros, não tem jeito. Não tem jeito. Mas a gente vai dar isso, vai dar aquilo. Meu amigo, Bolsa Família, cota em universidade, essas coisas não resolvem o problema. Pelo contrário, talvez até pior, agravar. Mas de qualquer forma, no dia que essa situação no país, essas coisas tem que ter o Bolsa Família, pelo menos eu defendo veementemente. Agora, o que nós precisamos é pegar essa mensagem e levar para mais pessoas, para as pessoas entender que não adianta cada um tentar se virar sozinho, não vai dar certo.
Nós precisamos ter o quê? Precisamos ter união, mostrar o que está acontecendo no país de errado e trazer isso da melhor forma possível. E não se esqueça, não, deixa o like, se inscreva e compartilhe para essa mensagem chegar em mais pessoas. É isso do Senado, da Câmara dos Deputados e por aí vai. Falando aqui de centenas de milhares, literalmente centenas de milhares de trabalhadores, como média, elevada remuneração, que faz parte das mais elevadas estruturas do poder no Brasil. E o Rio de Janeiro era isso. Né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil até os anos 60. Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, no início do século XX, é mais de 1 milhão de habitantes, enquanto São Paulo tinha 100 mil. Tá? E nos anos 60, a capital do Brasil é transferida para Brasília, sem que houvesse qualquer projeto de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Qualquer projeto. Rio de Janeiro ficou com uma cidade gigantesca, né? Uma das maiores do mundo, a segunda maior do Brasil, com a zona metropolitana também enorme, e uma cidade que passa por um processo de desindustrialização absoluta. Profunda. Eu até brinquei com um amigo meu, quando nós fizemos esse estudo do Rio de Janeiro, e é uma das pessoas que estava associadas à contratação aí do estudo, e aí eu até brinquei e falei, qual que é o resultado? Eu falei assim, olha, o resultado é o seguinte, pode virar as costas e sair correndo. Tá? A situação do Rio de Janeiro, ela é terrível. E pior que o futuro tende a ser ainda pior. Com algumas mudanças com certeza que estão ocorrendo aí no interior da Petrobras. Nós vamos discutir isso aqui rapidamente, tá? Esses slides aqui não estão atualizadíssimos, eles foram um estudo de uns 2 anos atrás. E vocês vão ver que, sem resolver o problema social do Rio de Janeiro, da produção de riqueza no Rio de Janeiro, tá? Não vai adiantar ficar dando murro em ponta de faca. Não vai se resolver o problema da criminalidade do Rio de Janeiro. Gustavo, isso quer dizer que o crime não tem que ser punido, que não tem que ter política de segurança pública? Não estou dizendo isso, tá? Mas uma cidade que é marcada por um caos social, que passa por um processo de decadência extrema, muito superior à do Brasil, com circulação de riqueza cada vez mais mitigada, mesmo comparado com a média nacional. Evidentemente que isso aí fomenta o crime em diversos níveis, em diversas esferas. Então nós começamos aqui, o que vocês têm na tela é o quê? É o peso da indústria no PIB do país, aí em vermelho. Tá? O Brasil passa por um processo que a gente chama de desindustrialização relativa, o que não quer dizer que a indústria cai em termos absolutos. Ela pode crescer, mas ela cresce num patamar, no Brasil, inferior ao que se dá no mundo. Ou seja, o peso da produção de riqueza dentro do Brasil em relação ao mundo se reduz. O Brasil descende na divisão internacional do trabalho. Passa a ter uma fatia menor na cadeia de valor. O Rio de Janeiro, como vocês... Só para, às vezes a pessoa fala assim, mas o PIB está crescendo. Realmente, o PIB está crescendo porque estão arrebentando o que tem de mata aí, né? Sobrando aí, né? Aí a agricultura, o agronegócio está se expandindo, mas não é porque a gente está produzindo mais riquezas materiais, a gente não está transformando a matéria, é porque está abrindo mais pastagens, pagado, claro, pastagens, mais lavouras, quer dizer, latifúndios, né? Para plantar soja e milho, mas não é quer dizer que a gente está transformando a matéria, está fazendo tecnologia. É só para um complemento, porque o Gustavo tem uma análise muito boa, então não tem nem muito o que falar, né? A participação da indústria no PIB do Rio, ela é significativamente menor do que o do Brasil. Isso aqui não é pouca coisa, tá? A gente pode ver aqui, 2008, 27% no Brasil, o peso da indústria no PIB, 16% no Rio de Janeiro, mais de 10%, tá? Mas a diferença ela não cai, na verdade, porque como o peso da indústria no PIB do Brasil cai, né? No Rio de Janeiro isso acompanha, mas partindo de um patamar muito abaixo. Então a gente vê 2016, 13,21, 2018, 13,21, 2021, que tem um peso aí do peso dos produtos derivados do petróleo, 16,22. Tá? Então o peso da indústria no PIB do Rio é muito inferior à média nacional. Isso não acontece se nós pegarmos Belo Horizonte, São Paulo e os demais municípios, das demais grandes cidades do país. Vamos ver um pouquinho mais aqui, tá? Então, como eu estou dizendo, a indústria é o coração que alimenta a cadeia de valor que vai ser distribuída para os outros setores.
Olha só a variação do emprego formal em todas as capitais do Brasil, mas na média do Brasil e também na média dos municípios do interior do Brasil, tá? A variação do emprego formal entre 2002 e 2022, ou seja, nós estamos falando aí de 20 anos. Ó, O Rio de Roraima, Janeiro tem a segunda menor média, tá? A segunda menor média, com 30% de crescimento do emprego formal em 20 anos, tá? 30% de crescimento do emprego formal em 20 anos, e olha que é um período em que certos setores da sociedade brasileira cujo emprego não era formalizado passou a ser. Esse crescimento do emprego formal no Brasil de 84% não reflete necessariamente um crescimento do emprego no geral, mas do grau de formalidade do emprego no período. Você vê que a média do Rio de Janeiro ela é 2,5 vezes inferior à média nacional, tá? E muito inferior a todas as outras não tem como dar certo isso a longo prazo, né? Não tem como dar certo. capitais. Aproxima aí de Vitória. Você pode olhar, mas tem Belo Horizonte aqui com 38%, Rio de Janeiro é 30%, que não é uma diferença tão grande, né? Tem Porto Alegre, que é pior do que o Rio de Janeiro. É verdade, só que tem uma diferença. Municípios como Porto Alegre e Belo Horizonte, boa parte do crescimento do seu emprego nos últimos 20 anos se deu nas suas respectivas zonas metropolitanas. Porque o território do município foi praticamente todo ocupado, né, pelo ambiente urbano, e o crescimento se dá aqui a partir da zona metropolitana. Então a gente mostra aí o próximo slide. A gente pode ver, se nós pegarmos aí o percentual, né, de empregos na indústria de transformação, isso em 2023, quando o estudo foi feito, o dado mais atualizado que tinha, a gente pode ver que o Rio de Janeiro só perde para Belém, tá? Então a gente tem 7,13% de empregos na indústria de transformação no Rio de Janeiro. Se a gente pegar o total da zona metropolitana, isso aqui é feito com a zona metropolitana inteira, a gente vê que na verdade Porto Alegre tem um melhor resultado, tá? Belo Horizonte é muito superior ao Rio de Janeiro também, e não sem razão, para vocês irem refletindo. Vocês vão ver, se vocês pegarem nas últimas 2 décadas, qual que é o município do Brasil do Nordeste que mais se desenvolveu? É evidentemente Fortaleza, né, que é exatamente a capital. Faz sentido. Tem aí o maior percentual de empregos na indústria de transformação na zona metropolitana de Fortaleza. O Rio de Janeiro tem aí a segunda pior, tá? E os 3 piores resultados é Belém, Salvador e Rio de Janeiro. Os lugares mais violentos, né? Então, exatamente as 3 de todas as grandes zonas metropolitanas do Brasil, aquelas que têm o maior índice de violência, tá? São aqueles municípios que têm a menor circulação, produção e circulação de riqueza no Brasil, entre todas as grandes zonas metropolitanas, que são essas que estão indicadas aí, tá? Isso porque alguns municípios, como São Paulo, por exemplo, embora o percentual não seja assim tão elevado, se beneficiam muito da transferência de valor de outros setores do Brasil para São Paulo. São Paulo é um dos principais que eles chamam hubs financeiros do Brasil. Tá os bancos, né? Há muita riqueza produzida no Brasil inteiro e é transferida para o São Paulo por meio de atividades financeiras, envolvendo bolsas de valores, títulos de dívidas, sedes de empresas e por aí vai. Então isso segura muito o estado de São Paulo. Não é um fenômeno que beneficia o Rio de Janeiro da mesma medida, porque o Rio de Janeiro não cumpre esse papel no Brasil, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, tá? A variação do emprego formal por setor no Rio de Janeiro aí nos últimos 20 anos. A gente pode ver que na indústria de transformação tem, em termos absolutos, menos trabalhadores em 2022 do que tinha em 2002. Isso aí é apavorante, né? Isso aí dá até um futuro sombrio para nós, todos os brasileiros, né? Indústria de transformação é um dos mais importantes que existe no mundo, né? Para um país se desenvolver, né? 20 anos antes, tá? É a única exceção, e é isso que tem, em certo sentido, segurado um pouco o Rio, é o setor extrativo mineral, onde está a Petrobras. A Petrobras não apenas tem sua sede no Rio de Janeiro, como a descoberta do pré-sal, que é ali no estado do Rio de Janeiro, fez com que grande parte da produção da Petrobras migrasse para o Rio de Janeiro. Na verdade, assim, mais de 80% dela migrasse para o Rio de Janeiro aí nos últimos 15 anos, aproximadamente, tá? Ele tá falando da variação no emprego formal entre 2002 e 2022, viu, pessoal? Às vezes a pessoa tá vendo assim, deu 70 e poucos por cento, tal, mas isso não foi num ano, não, sabe?
Isso foi em 20 anos. Em 20 anos ali, eu não sei não, mas eu acho que pode ser até pouco, né? Tá? Então, esse crescimento do setor extrativo mineral é o que tem, digamos assim, contrabalanceado, tem feito com que a situação do Rio seja menos drástica do que potencialmente ela poderia ser, tá? E isso tem um problema gigantesco, tá? Porque o pré-sal ele está agora, a produção da Petrobras no Tá Rio de caindo. Janeiro, no ápice da sua produtividade e do Vai volume da começar a sua cair, né? produção. E a Isso tendência a mesmo. partir do próximo ano é que a produção do pré-sal comece a cair. Por isso que a Petrobras está aí correndo atrás de outras unidades produtivas, margem equatorial e tudo. A Petrobras deve, nos próximos 10 anos, paulatinamente, migrar sua produção do Rio de Janeiro para o norte do país. Tá? Pense em quais serão as consequências. Tá? Então, se o Brasil passa por uma desindustrialização relativa, né, que é a redução do papel do setor produtor de mercadorias no interior da divisão internacional do trabalho, na cadeia mundial de produção de valores, mas o que não significa que o Brasil, no último período, a indústria tenha caído absolutamente. Ela tem crescido, mas menos do que a média mundial. Então, o Brasil tem rebaixado a sua capacidade de produzir valor e riqueza no mundo. Né? O Rio de Janeiro tem um processo de desindustrialização absoluta. Né? Um patamar geral da produção de mercadorias cai absolutamente em relação ao período anterior. Por isso que o Rio de Janeiro passa por uma situação, né, de industrialização absoluta e não há interesse algum de empresários brasileiros em reverter o processo, porque o capital ele tende a migrar para onde se consegue lucros mais fáceis e rápidos, independente de qualquer questão estrutural do país ou de uma região específica do país. Então, o destino da classe trabalhadora fluminense, né, cabe a ela própria mudar essa questão, tá só. É isso que o Gustavo falou, eu sempre falo pra todo mundo. O cara que tem muita grana, se estiver muito ruim o Brasil, ele vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, vai pra qualquer outro lugar no mundo que seja bom. Vai pros Emirados Árabes Unidos, vai pra Arábia Saudita, vai pra um lugar tranquilo aí. E fica lá. Não precisa, eles não têm preocupação. O que o pessoal não entende é que também tem um detalhe que o microempreendedor também ele acha que ele é rico, né? Mas só que realmente tem uma grana, pode ser tem uma grana tal, até um professor e tudo mais. Mas essa turma que tem um controle do capital na mão, que pode fazer alguma coisa, eles não ligam para nós, trabalhadores. Eles não ligam. Então, se estiver muito ruim, eles esperam e vão embora. Simples assim. Só em suas mãos. Não adianta ficar esperando aí os grandes empresários Não e vai de seus nada. agentes nas mais diversas esferas políticas. Tá? Aqui para vocês entenderem, tá? Vocês devem lembrar que ali por volta de 2016, 2017, o estado do Rio de Janeiro praticamente quebrou. Isso aconteceu porque coincidiu com um período que minou a produção da Petrobras. A gente vê aí a participação no PIB da indústria de transformação, que é declinante, né? 10,3 para 9, para 8,6, para 6,3. Né? O último ano que a gente pegou aí, quando fez o estudo, estava em 5,8%. Tá? Isso aqui no Rio de Janeiro estado, tá bom? Isso aqui é o estado. Tudo que eu mostrei antes era o município do Rio, aqui é o estado. E a indústria de transformação, ela estava lá em cima, pencou lá para baixo, porque as antigas plataformas da Petrobras, a produção dela declinou bruscamente, e aqui de 16 a 19 começa a recuperar com pré-sal. Tem que pegar os dados mais atualizados aí, mas eu garanto para vocês que isso aqui vai estar bem acima nesses últimos anos, por causa tanto do preço do petróleo, quanto por causa do crescimento da produção do pré-sal. Então veja que o Rio de Janeiro, hoje é um estado com uma população dessa dimensão, a segunda maior cidade, a segunda maior zona metropolitana do Brasil. Estamos falando de uma zona metropolitana aí de 20 milhões de habitantes, alguma coisa em torno disso. Uma cidade de 10 milhões de habitantes, depende de uma commodity de petróleo para poder sobreviver. Tanto é verdade que, olha só, o percentual dos royalties do petróleo na arrecadação do Rio de Janeiro, de 2002 a 2021. Quando o estado do Rio de Janeiro praticamente quebrou, nós estamos aqui em 2015, 2016, quando os royalties do petróleo, e ainda se juntou ali com a Lava Jato, aquelas coisas todas, mas também coincidiu com o fato de que a Petrobras estava no período de investir no pré-sal ainda sem produzir. Você vê que ninguém vê falar mais de quebra do estado do Rio de Janeiro, porque voltou a ter muito royalty do petróleo. Isso é. Provavelmente cresceu, tá, em 2022, 2023 e vai agora começar a declinar nos 5, 6 próximos anos. Eu pergunto, será do Rio de Janeiro daqui a 6, 7, 8 anos
quando essa renda oriunda da produção de petróleo, ela inevitavelmente declinar, tá? Porque a grande plataforma produtiva que está lá instalada hoje, como eu falei, está no seu pico de produção e vai começar, a partir do ano que vem, a declinar ano após ano. Tá? E a Petrobras tem um impacto grande no Rio de Janeiro. Vocês podem ver que a arrecadação da Petrobras, que nesses últimos anos, a maioria dela é no Rio de Janeiro, ela é infinitamente superior, ela é superior ao PIB do Rio de Janeiro e ela é superior, infinitamente superior à arrecadação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Como é que pode, né, cara? A Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Se o pessoal não tomar a rédea do sistema econômico, social e político aí, deixar na mão desses cidadãos aí que... Eu não boto minha mão no fogo, porque você quer ver a situação do município, você vai na Câmara Municipal, é só lacração. É um lado gritando, outro lado gritando, mitando, e nada de proposta mesmo que vai mudar a vida do trabalhador. Nada. Vocês podem ir. A população tinha que fazer a campanha para ir nas assembleias, nas câmaras dos vereadores e ver o que está acontecendo, o que eles falam, o que eles pautam e para quem que eles estão servindo. A Prefeitura do Rio de Janeiro, olha, 37 bi de arrecadação em 21, o PIB do município, né, 360 bi, a Petrobras arrecadou 632 bilhões. Então, gente, não tem milagre, tá? Qualquer região do mundo que o processo de produção de riqueza declinar de maneira acentuada, que não houver circulação de riqueza e, sobretudo, com uma apropriação cada vez mais desigual dessa riqueza, e, sobretudo, no centro urbano do patamar do Rio de Janeiro, vai ter disparada nos índices de violência, nos índices de criminalidade. Isso é inescapável. E ninguém apresenta como solução para o Rio de Janeiro um avanço estrutural do município e do estado, da sua zona metropolitana principalmente, no longo prazo, a partir de algum projeto de desenvolvimento, a partir da elevação do processo produtivo, gerando emprego, circulação de... Ninguém fala disso. Fica tentando apresentar soluções paliativas para a questão da criminalidade, que ok, podemos discuti-las, né? Claro. O que tem gerado todo esse problema, e não é casual, como a gente viu, as zonas metropolitanas mais violentas do Brasil são exatamente aquelas que têm menor peso da sua indústria de transformação. Belém, Salvador e Rio de Janeiro, né? E são os lugares que estão em declínio, né? E menor circulação de riqueza, e ninguém problematiza isso, ninguém discute isso. E eu sei que é mais fácil as pessoas serem ganhas para o discurso imediato do combate violência. Direto à violência, né? Mas o que aconteceu no Rio no último domingo, vocês imaginam que tem finalidades eleitoreiras e tudo mais, não vou nem entrar aqui em detalhes sobre isso. Agora, vocês imaginam isso aí no Rio de Janeiro inteiro, com todas as favelas, todas as regiões dominadas pelo tráfico, pela milícia. Nós estamos falando da guerra civil de 5, 6, 7 anos na cidade. Aquilo que aconteceu domingo, isso é um quadro permanente ao longo de anos, tá? E mais, que você precisa de uma massa de riqueza gigantesca para poder comandar essa guerra civil e para poder ocupar as áreas que depois que você sair, ela vai ser ocupada pelo crime imediatamente no período seguinte. De onde que vai vir esse recurso, né? Para essa onda de violência, com 1000 outros problemas aí por baixo que eu nem vou entrar. Estou querendo chamar atenção aqui nesse vídeo só para o problema estrutural por trás do caos no Rio de Janeiro, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia do que significa. Esse Gustavo, ele faz um trabalho muito bom, não? Ele vai no cerne da questão mesmo, porque o pessoal é muita lacração, né? Mas decadência profunda do Rio de Janeiro, exportação petróleo cru no 81,5 é drástico para o município no próximo período histórico, quando a produção do pré-sal começar a declinar. Aqui são as exportações do Rio de Janeiro. Aqui nós pegamos 2023 como base, que foi quando esse estudo foi realizado. Produz nada. Não produz nada, só extrai. É um estado extrativista. A gente está pior do que 1.500, né? Porque aqui tudo bem, né? Aqui tava 1.500, a gente tinha que produzir alguma coisa, porque os europeus que foram chegando, eles não estavam acostumados a ver do jeito que viviam os outros. Até os índios tinham que trabalhar também, né? Isso aí... Vocês podem ver que a exportação de petróleo... Tinha que fazer manufatura de alguma coisa, 81% das exportações 81%. Do Rio de Janeiro, tá? 81%. Nada mais, nada menos do que isso, tá?
Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Produtos semi-manufaturados de ferro 9,7. Nem é manufaturado, é semi. O objetivo do vídeo não é nem entrar tanto na questão aí do TV, das milícias e etc, etc, mas entrar na situação social do Rio de Janeiro, no total desmantelamento de uma das maiores zonas, segunda maior zona metropolitana do Brasil, oriunda de uma cidade que foi a capital do país durante séculos, que deixou de ser a capital e renda oriunda do país inteiro, deixou de migrar para lá e agora vai para Brasília, e não houve nenhum projeto alternativo de desenvolvimento. O grosso da população foi deixada ao léu e a situação ainda tem sido, entre aspas, seguradas por ter de longe a maior empresa do Brasil, que é a Petrobras lá, e que na última década não apenas tem a sede no Rio de Janeiro, mas tem as suas principais unidades produtivas no estado do Rio de Janeiro, tendo aí uma grande transferência de renda, tanto de royalties e outras coisas para o estado do Rio, quanto também por meio aí da sua base de trabalhadores, que está hoje centralmente localizada no Rio de Janeiro, e é uma base de trabalhadores que tem uma remuneração média, pela complexidade que envolve a exploração do petróleo, acima dos demais setores. Então, a situação do Rio de Janeiro, ela tem uma base social muito clara, e o que é apontado aí para o futuro é um cenário absurdamente mais drástico, em função da tendência de assombroso, migração, né? do grosso da produção de petróleo do Brasil, Brasil, assombroso. do Rio de Janeiro para o norte do país, com o petróleo do pré-sal aí declinando e as novas explorações que a Petrobras pretende fazer, como da margem equatorial. Tá? Então, esse elemento que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, retomando esse estudo antigo aí de Laese. Posso fazer outros vídeos a respeito do tema, entrando inclusive mais fundo, né? Pessoal, é isso aí. Quem chegou até aqui, deixa o like, se inscreva. Muito boa a análise do Gustavo Machado, uma análise concisa, verdadeira, faz total sentido. E é isso aí. Também deixa o like, se inscreve, compartilhe, se inscreva no canal dele também, deixa o like lá também, que é uma pessoa muito séria, faz um trabalho muito bacana. E valeu!